Então, bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma semana de aula. Pois é, nós estamos na 21ª semana. A Arielle está querendo entrar. Então, nós estamos na 21ª semana. A gente tem essa semana e semana que vem de aula. E daí a gente tem prova, e lembrando que a prova vai ser presencial, tá? Então, essa semana a gente tem 2 assuntos para conversar. Então, são os 2 últimos na parte de poluição do solo. Eu até juntei na aula de hoje, tá? Mas não necessariamente a gente precisa ver todos esses assuntos na aula de hoje, a gente pode ver semana que vem. Daí, semana que vem, a gente vai ter uma revisão para a prova, para avaliação global 2. Lembrando que nesse segundo bimestre, a avaliação global 2 vale 5 pontos. A nossa atividade, que é o relatório que vocês vão entregar, vale 2 pontos. E a avaliação multidisciplinar e projeto integrador vale 3 pontos, valem 3 pontos. Vocês já fizeram os dois, tanto a avaliação multidisciplinar quanto o projeto integrador, né? Então, logo vocês vão saber as notas, provavelmente. Então, só que tem um problema, e eu até vou pedir para o departamento responsável da Uniandrade arrumar isso, né, que nós não temos 22ª semana no AVA, tá? Não aparece para mim. Então, eu vou pedir para eles colocarem uma 22ª semana, para daí colocar a matéria de revisão para vocês. Mas, de qualquer maneira, a prova vai até a aula de hoje, independente se a gente terminar hoje ou semana que vem, ela está disponível hoje para vocês lá no material, tá? Lembrando também que a entrega do relatório é até semana que vem, dia 27 de junho. Estou vendo aqui meus alfarrábios, minhas anotações, até 27 de junho, tá? Então, vocês ainda têm mais uma semana para fazer o relatório da aula prática. Eu estou curioso para saber o que vocês vão escrever no relatório, porque vocês tiveram bastante imaginação ao trazer substâncias, né? Até curioso para saber o que vocês pensam daquilo que vocês estão usando, estão se alimentando, e etc., né? Eu acho assim que o nosso dia a dia não é muito saudável, né? Vocês estão vendo isso na prática, fazendo o teste, quando vocês fizeram o teste lá da ecotoxicologia com sementes de alface, né? É bem interessante isso. Então, a gente algumas vezes usa umas coisas, né, que são meio estranhas, né, que são meio fortes e a gente nem nota que a gente está usando, né? Esse é o problema. Algumas linhas, não sei, não sou especialista nisso, obviamente, mas falam que aumentaram muitos os casos de diferentes tipos de câncer a partir da nossa alimentação ou de diferentes hábitos que a gente tem ao usar substâncias tóxicas no nosso dia a dia, né? Então, tanto para a parte de saúde quanto para a parte de alimentação, substâncias que a gente usa, ou embelezamento, etc., que acabam provocando danos muito sérios ao longo do tempo, né? Eu não sei dizer isso, assim, eu não tenho nenhum dado para afirmar, eu só... É uma conjectura que algumas pessoas fazem, não sei se isso é verdade, né? Mas quando vocês fizeram aquele teste ecotoxicológico, vocês viram algumas coisas bem interessantes, né? Bem interessantes mesmo. Então, lembrando que na prova vai cair toda a parte de solos, tá, gente? Na prova vai cair só a parte de poluição de solo. Então, todas as aulas. A gente, no total, tem 5 aulas, 5 assuntos sobre poluição de solo. 1, 2 e 3 a gente já viu. E hoje a gente vai ver o 4 e 5, que são os mais curtos, inclusive, tá? Em relação a solos. Eu acho que são esses os recados de início de aula, né? Daí, então, eu vou pedir para colocar uma semana 22 para a gente poder fazer a aula, gravar a aula, disponibilizar a aula lá
aqui no AVA para vocês. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, deixa eu só permitir a Luísa aqui. Então, eu vou começar com a nossa aula, vou compartilhar aqui a nossa matéria de hoje. Então, ali está semana 20, pessoal, mas não é semana 20, tá? Eu não sei por que eu coloquei semana 20. Semana 21. Estamos na semana 21 já. Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui. Então, nós vamos ver hoje as partes 4 e 5 de poluição do solo. A parte 4, a gente vai falar um pouco sobre a ecotoxicologia, que é a aula prática que a gente teve, né? Então, pessoal, é o seguinte, a gente já discutiu bastante, mas eu acho que isso vocês também já sabiam, né? Já tinham essa intuição. O solo tem funções ecológicas chaves, e é o que a gente chama de serviço ecossistêmico. Serviço ecossistêmico, até é bem legal falar, gente, que é um conceito relativamente novo. Eu até publiquei já com alguns colegas alguns trabalhos científicos sobre isso, capítulos de livro, inclusive nos Estados Unidos, mostrando que o solo ele presta serviços para a gente. Vocês já pensaram nisso? Então, por exemplo, o solo permite a reciclagem de nutrientes. Quando uma planta cresce, ela tira nutrientes do solo para poder crescer. Então, ela tira nitrogênio, fósforo, potássio. Imagine o seguinte, vocês têm aquela violeta em casa, em vasinho, ou outra planta em vasinho, vocês vão lá na floricultura e compram um adubo, né? Daí vocês colocam adubo. O que vocês estão fazendo? Fornecendo nutriente. Esse nutriente, na natureza, ele já está no solo. A gente não precisa colocar, né? Mas quando a gente tem vasinho ou agricultura, por exemplo, a gente vai desgastando aquilo e não vai repondo, né? Naturalmente. Então a gente precisa adubar, adubar, adubar. Mas o solo já fornece isso de uma forma bem natural, tá? Armazenamento em matéria orgânica. Hoje o solo é considerado primordial para diminuir o efeito estufa, porque ele mantém matéria orgânica, carbono, daí o carbono não é liberado na forma de CO2 para a atmosfera, o que vai ajudar a aumentar o efeito estufa, né? O solo também é um grande armazenador de água, é um grande armazém de água. É sério, assim, então, quando chove bastante, em vez da chuva simplesmente passar, assim, escorrer pelo solo e até o rio, ela entra no solo, né? Agora, claro, se a gente constrói casas, se a gente constrói rua, calçada, a água não vai conseguir entrar no solo. Mas se o solo está descoberto, a água entra. E daí forma aquelas, quando a gente vê de vez em quando na TV, nesses documentários legais, que forma aqueles olhos d'água, a água saindo do chão, formando o rio, etc. E, além do mais, o solo é hábitat primário para uma série de organismos, inclusive organismos que nos servem, né? A gente pode plantar no solo nossa comida, e a gente planta comida e... eu acho que tem gente querendo entrar aqui. A gente planta... Ih, pessoal, eu acho que eu perdi aqui. Só um instante. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente planta a nossa comida cresce, daí vai alimentar outros bichos, e assim por diante. Tudo isso são serviços que o solo oferece para a gente. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? É o que a gente chama de serviço ecossistêmico. Por quê? É o ecossistema solo que fornece para a gente. Eu não sei se vocês já notaram, né? Mas, poxa, quem que fornece ar puro para a gente? Quem fornece a água para a gente? É tudo a natureza, o meio ambiente, né? Esses são chamados os serviços ecossistêmicos. Isso tem, inclusive, grupos de pesquisadores aí pelo mundo que estão tentando transformar isso em dinheiro, né? E daí podem surgir várias iniciativas e tal, mas isso é uma outra história.
A natureza nos fornece uma série de serviços para que a gente possa se manter vivo, né? Não só nós, né, mas todos os organismos aqui existentes. Mas quando a gente... Tem mais alguém querendo entrar? Vamos voltar. Quando a gente faz coisas diferentes, coisas que a natureza não está acostumada, a gente provoca poluição. A gente falou isso lá na segunda semana de aula, né? Quando a gente sintetiza novas substâncias, joga no ambiente, substâncias que a natureza não tinha capacidade de reciclar, então a gente provoca o que a gente chama de poluição. Quando a gente faz poluição, a gente nada mais, nada menos está perturbando o equilíbrio natural. No nosso caso aqui agora é solos. Então, quando joga uma substância qualquer no solo, quando joga esgoto no solo, quando joga... muito comum, eu não sei se vocês já notaram, um pintor, né? Vocês chamam um pintor para pintar a casa de vocês, e daí ele vai limpar o pincel, ele vai limpar a lata, vai limpar os apetrechos dele, aquela água suja com tinta, ele joga aqui no solo, aqui na terra, não tem problema, né? O que ele está fazendo? Ele está poluindo o solo. E aquele material, ele vai provocar um desequilíbrio, vai começar a matar alguns organismos, né? E é muito importante, mas muito importante, que a gente saiba qual é o efeito dessas substâncias sobre esses organismos do solo, né? Pode ser planta, pode ser micro-organismo, pode ser animais. Quando eu aplico o agrotóxico, por exemplo, lá na agricultura, o que acontece? O agrotóxico, o herbicida, por exemplo, mata mato, né? Você vai aplicar lá um herbicida qualquer, ele vai matar a erva daninha. Ótimo, maravilhoso. Daí não tem concorrência para a soja, para o milho, e a soja e o milho vão crescer melhor. A gente pode comprar herbicida na floricultura, não sei se vocês já viram, né? Quando falta nutriente, a gente coloca adubo, né, no solo. Tem várias maneiras diferentes que a gente pode introduzir uma substância diferente no solo. Uma substância que o solo não estava acostumado. Os organismos ali não estavam acostumados. E a grande pergunta que surge é: como que isso atinge esses organismos? Por quê? Pensem bem, se o solo ele promove uma série de serviços ecossistêmicos e tal, quando eu faço algum dano ao solo, eu diminuo esses serviços. Vocês já notaram, por exemplo, que algumas áreas você planta, e de repente não cresce mais nada? Algumas áreas viram deserto, né? No Rio Grande do Sul tem algumas áreas que estão virando deserto, literalmente deserto, até com duna, né? Vocês já notaram que algumas vezes a gente vai usar um solo e ele está meio podre, com cheiro ruim, alguma coisa assim? Tudo isso daí é efeito daquilo que a gente joga no solo, da poluição no solo, do solo. Mas como o solo é rico em organismos, é importante a gente saber o que aquelas substâncias provocam nesses organismos, né? O clássico, pessoal, que a gente fazia sempre era fazer análise química e física do solo. Então, quando eu pego uma quantidade de solo e levo para o laboratório, espectrofotometria, por exemplo, para fazer metal pesado. Então, eu vejo lá o que tem de chumbo, o que tem de arsênio, o que tem de cádmio e assim por diante, né? Fazer análise física é saber quanto tem de areia, silt, argila e outras coisas. Quanto tem de água. Esse é o modo clássico. Mas eu quero que vocês entendam. Será que só pelo fato de ter um metal pesado lá qualquer, isso significa que o ecossistema ele foi prejudicado? Será que a gente tem condições de ver, tem X de chumbo, isso é ruim e tal. Concordo, é ruim. Mas até que ponto que ele é ruim? Né? Até que ponto ele danifica o ecossistema? A gente não sabe. Então, o que a gente começa a pensar assim?
poxa vida, se eu medir chumbo no solo, eu vou saber se tem ou não, ou quanto tem. Ponto final. Eu posso até fazer uma conjectura. Olha, o chumbo ele é ruim para os organismos do solo. Ele acaba com o ecossistema que tem no solo, né? Mas como que ele faz isso? Até que ponto que ele faz isso? Será que ele prejudica mesmo? Ah, se o chumbo estiver ligado com argila, naquelas ligações, né, de cargas opostas se atraem, etc. Ele vai estar preso ali. Ele não vai fazer mal para os organismos que tem no solo. Por quê? Ele vai estar preso ali. Por isso que a gente chama de que ele está numa forma não biodisponível. Agora, se ele está na solução do solo, na água do solo, ele está biodisponível. Então, ele pode matar um micro-organismo, pode matar um organismo maior, até minhocas, por exemplo. Ele pode fazer isso, porque ele vai entrar nesse organismo e vai intoxicar o organismo, né? Então, a grande pergunta é, será que com aquelas análises clássicas a gente consegue refletir o que realmente acontece no solo quando a gente joga um poluente lá dentro? Olha, é difícil falar isso, né? Olha, aqui até do lado eu coloquei uma foto com alguns organismos. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Esses são os bichinhos mais bonitos que existem na Terra, depois dos cachorros, gente. Os cachorros são os bichos mais bonitos. Isso daqui é um colêmbolo. Isso daqui é um ácaro, isso daqui é um besouro, né? Isso daqui é um diplura, isso daqui é um opilhão, ácaro, 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 ácaro. Isso daqui provavelmente é uma formiga. Isso daqui é um colêmbolo, isso daqui eu não sei o que é. Acho que é um ácaro. Isso daqui é um colêmbolo também, bem pequenininho ali. São diferentes organismos. E daí, quando a gente joga algum poluente, qual é o mal que esse poluente pode fazer sobre esses organismos? É isso que a gente quer tentar responder, tá? E daí vem o que a gente chama de ecotoxicologia, ou o efeito dos... Vou pegar minha caneta aqui. O efeito dos produtos químicos nos organismos de um certo ambiente. Então, por exemplo, a gente pode fazer com organismos aquáticos, com organismos que vivem na atmosfera e com organismos que vivem dentro do solo, tá? Hoje, pessoal, a ecotoxicologia é muito, muito, muito importante no mundo inteiro, né? Hoje você não libera, por exemplo, um agrotóxico para uso no dia a dia sem uma série grande de testes ecotoxicológicos. Só para vocês terem ideia, eu tenho um amigo na Alemanha que tem uma empresa de ecotoxicologia lá perto de Frankfurt, e ele ganha um bom dinheiro fazendo esses testes. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em ecotoxicologia do solo, tá? Então, quando vão liberar um agrotóxico novo na Alemanha, eles têm que pagar para o cara fazer um monte de teste. Existe uma organização mundial de toxicologia, que daí pega humana e ecotoxicologia, chamada CETAC. E eles organizam congressos no mundo inteiro todos os anos. Uma vez eu fui no Congresso CETAC Europa, tem aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia, tá? Inclusive na CETAC, uma vice-presidente é aqui de Curitiba, a professora Helena, da Federal, mas só que ela trabalha com ecotoxicologia da água, ela não trabalha com ecotoxicologia do solo. Então, a ecotoxicologia vem principalmente responder essas perguntas, né? Qual o efeito dessas substâncias nos organismos que existem no ambiente? E daí, no nosso caso, organismos que vivem no solo. O grande objetivo de vocês fazerem esse tipo de estudo é, lógico, conhecer o que acontece e daí proteger a estrutura e funcionamento do ecossistema. O que quer dizer isso? Se eu sei o que uma substância pode fazer em uma certa espécie,
ou num conjunto de espécies, eu posso, como se diz, eu posso liberar ou não o uso daquela substância. Então, por exemplo, se eu sei que uma certa substância, quando jogada no rio, vai matar os peixes, eu posso simplesmente dizer, olha, aquela substância não pode ser jogada no rio. Ou melhor até, eu posso proibir o uso daquela substância, porque ela faz mal para os peixes, né? A mesma coisa com solo. Então, por exemplo, a gente já sabe que alguns agrotóxicos são extremamente danosos a um monte de organismos, inclusive ao ser humano. Então, o que, que a gente faz? A gente proíbe esse agrotóxico, né? O DDT, D de dado, o DDT é um exemplo famosíssimo. Até vou conversar daqui a pouco com vocês sobre ele. Mas o DDT se mostrou muito tóxico para uma série de organismos, não só dentro do solo, mas fora do solo, na água e etc. Inclusive para o ser humano. Então se proibiu de usar esse agrotóxico. Ele era muito usado, sabe, antigamente, pessoal, até década de 70, e era muito usado para, por exemplo, diminuir a infestação de mosquito. Tinha mosquito, não sei se vocês sabem, a grande maioria dos mosquitos coloca os seus ovos em água, em corpos de água, principalmente água parada. Então, o que, que o pessoal fazia? Jogava DDT em tudo. Só que daí o DDT entrava na água, entrava no solo, e daí ia poluindo, ia impactando uma série de organismos até chegar até o próprio ser humano, né? Então, quando a gente faz teste ecotoxicológico, a gente está dizendo assim, mais ou menos o seguinte: vamos ver o que essa substância faz no solo, nos organismos do solo, para ver se ela não está prejudicando de tal maneira que vai perder os serviços ecossistêmicos. O solo vai morrer, em outras palavras. O solo, como um ecossistema, vai morrer. Então, como eu falei para vocês, a gente pode fazer esses testes tanto em espécies individuais quanto em populações, comunidades. Uma população população e comunidade aqui para a gente, vamos dizer que é mais ou menos a mesma coisa. É um conjunto de espécies diferentes. Eu já fiz e publiquei trabalhos com vários grupos de animais. Eu já publiquei com ácaros do solo, com minhocas, com nematóides do solo. Já publiquei com espécies individuais. Já publiquei com populações de comunidades. Uma vez eu fiz um trabalho bem interessante, aqui em Curitiba mesmo, com uma aluna de doutorado da Universidade de Coimbra, em Portugal, que a gente pegou... foi lá numa fazenda, pegamos solo com nematóide, trouxemos para o laboratório e fizemos esses testes. Com os nematóides naturais ali, não era criado em laboratório, nada disso. Normalmente, quando a gente trabalha com espécies individuais, a gente cria esses bichos em laboratório. Então, eu já criei colêmbula, já criei minhoca e tal em laboratório. Até que não é tão difícil. E daí a gente pega essas populações e testa com aquela substância. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, é muito, muito importante, tá? Quando a gente testa hoje em dia com animais, existe uma lei aqui no Brasil chamada Lei Arouca, que a gente precisa passar por um comitê de ética no uso de animais em experimentação, um CEUA. A Uniandrade não tem CEUA, por quê? Na Uniandrade não se faz experimento com animais. Antigamente, o Comitê de Ética em Experimentação englobava seres humanos e animais. Mas a partir dos anos 2005, 2006, se não me engano, todo mundo que tinha experimentação com humanos e com animais tinha que fazer 2 comitês de ética diferentes. Então, quem regula a experimentação com animais aqui no Brasil é a legislação chamada Lei Arouca, porque foi um especialista, acho que era Sérgio Arouca o nome completo dele,
que propôs isso. Daí a lei ficou chamada Lei Arouca. Mas ela só trabalha com vertebrados. Então, se você quiser fazer um experimento com ratos, camundongos, coelho, cachorro, gato, cavalo e etc., você tem que fazer um projeto, passar por um CEUA, um Comitê de Ética no Uso de Animais em Experimentação, e daí eles vão analisar se está dentro dos parâmetros ou não. Quando você trabalha com invertebrados, aqueles que não têm esqueleto interno, nós somos vertebrados, temos coluna vertebral e esqueleto interno, tá? Quando você trabalha com invertebrados, você não precisa passar por comitê de ética no uso de animais de experimentação, tá? Por que isso? É dito que os invertebrados, eles não têm um sistema nervoso avançado, então, teoricamente, não sentem dor. Tem alguns trabalhos mostrando que um grupo, por exemplo, ele é sensível à dor, são os polvos. Os polvos são invertebrados, mas eles são sensíveis à dor. Mas quando você vai trabalhar com minhoca, com algum inseto, algum ácaro, um nematóide, alguma coisa assim, no solo, a gente não precisa passar pelo comitê de ética, tá? Você pode fazer experimento direto. A mesma coisa com plantas. Então, a gente fez experimento com semente de alface. Não precisamos passar pelo comitê de ética, tá? Então, deixando bem claro, se eu for fazer um experimento com vertebrado, eu preciso passar pelo comitê de ética. Com invertebrados ou plantas, não. Só para vocês terem uma ideia, uma perspectiva histórica, foi sempre assim que a gente pensava? Não. A gente sempre pensou que a gente poderia jogar qualquer coisa no ambiente, pronto, a natureza ela se vira, ela transforma, isso e aquilo. Mas a visão ao longo do tempo foi aumentando, assim, sabe? Foi ficando cada vez mais detalhada. Principalmente com o advento dos agrotóxicos, dos pesticidas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas agrotóxico é relativamente novo, né? O agrotóxico, como a gente conhece hoje, só veio depois da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 40 e 50, com um salto muito grande nos anos 60. E daí, nos anos 60, vocês estão vendo aqui que eu coloquei uma foto, na verdade, essa capa de um livro, chamado Primavera Silenciosa, e essa daqui é Rachel Carson. Ela escreveu um livro muito interessante, pessoal. Eu recomendo a todos lerem esse livro, eu tenho esse livro, eu já li. É o seguinte, até o título é bem sugestivo, né? Primavera Silenciosa. O que ela notou? Que lá nos anos 60, nos Estados Unidos, a Rachel Carson era americana, já faleceu, ela chegava na primavera e não ouvia mais o canto dos pássaros, né? Os passarinhos, eles se reproduzem na primavera, para os filhotes nascerem no verão, para que quando chegue no outono e inverno, eles já estejam adultos e eles suportem condições mais rígidas, né? Então, era normal que na primavera os passarinhos cantassem, ficassem alegres, voassem bastante, começassem lá com comportamento de acasalamento, fazer ninho, etc. E ela começou a notar que, de repente, não tinha mais o canto dos pássaros na primavera. E daí ela foi pesquisar o que está acontecendo, que não tem mais passarinho cantando, né? Daí ela foi para o campo observar, levantou uma série de artigos científicos que já tinham sido feitos e escreveu esse livro Primavera Silenciosa. O que ela mostrou? Que o uso indiscriminado de agrotóxicos estava começando a entrar na cadeia alimentar e indo até os passarinhos. E daí os passarinhos não estavam mais conseguindo se reproduzir. Não matava diretamente tantos passarinhos, mas era difícil a reprodução. O grande exemplo daquela época era a águia careca.
uma águia com cabeça branca, por isso eles chamam de águia careca, né? Parece que ela é careca, que é símbolo dos Estados Unidos. Eu não sei se já viram, volte e meia, em filmes americanos, quando tem o presidente americano, né? Passa uma águia, né? Tem o símbolo de uma águia, o próprio símbolo dos Estados Unidos tem uma águia, e assim por diante. É a águia careca. O que acontecia? Aqueles pesticidas agrotóxicos, principalmente o DDT, chegavam até a águia através dos peixes que ela comia. Ela não morria, mas quando a fêmea ia colocar os ovos, aquela casca do ovo ficava muito frágil. A fêmea colocava o ovo, sentava em cima para chocar o ovo e quebrava o ovo. Daí ela não conseguia gerar uma nova águiazinha, né? E daí ficou cada vez menos águia, menos águia. Mas isso aconteceu com vários pássaros diferentes. Por isso o nome Primavera Silenciosa. A águia foi o grande símbolo disso, que deu a volta nisso, né? Hoje, a águia, nos anos 60, a águia careca, a águia americana, chegou a ficar à beira da extinção. Hoje, ela já recuperou. E daí esse pensamento foi ficando cada vez mais forte, as pessoas, os pesquisadores principalmente, foram se preocupando cada vez mais com isso, até que nos anos 80 as primeiras normas internacionais para a ecotoxicologia foram feitas, tá? Eu comecei a estudar a ecotoxicologia do solo no final dos anos 90. Em primeiro lugar, a gente estudava o efeito de uma substância sobre uma espécie. Por exemplo, o efeito de uma substância sobre uma espécie de colêmbolo, sobre uma espécie de minhoca, e assim por diante. Então, a gente fazia trabalhos bem simples. A gente pegava um pouco de solo ou solo artificial, dependendo da ocasião, colocava o bichinho ali dentro e colocava aquela substância. E daí a gente começava a ver uma série de parâmetros que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? A partir dos anos 2000, a gente começou a mudar muito a nossa cabeça de como encarar isso daí, né? Então, a gente já começou a misturar produto químico. Olha, o produto A faz esse efeito, a gente já estudou. O produto B faz esse efeito, a gente já estudou. Mas, e se juntar A com B? Pode fazer um efeito o dobro do tamanho? Nem sempre. A gente já até discutiu isso na aula prática um pouco, né? Algumas vezes, A tem um efeito X, B tem um efeito Y. Quando a gente junta A com B, a gente pensa assim, o efeito vai ser X mais Y. Mas algumas vezes pode ser X menos Y, X mais Y menos alguma coisa. Pode ser que fique a mistura de uma substância muito, 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 muito forte, ou pode ser que a mistura faça com que aquilo não tenha mais efeito nenhum, a gente não sabe. Então, a gente começou a estudar o efeito da mistura de produtos químicos. E daí a gente começou a colocar outras coisas. Como fica, por exemplo, o estresse provocado pela mudança de temperatura no solo, pela mudança de umidade no solo? A gente começou a estudar um monte de coisa diferente. E daí a gente foi colocando mais variável e mais variável cada vez mais. Até hoje é muito comum a gente estudar mistura de substâncias com comunidades inteiras. Então a gente pega uma comunidade inteira do solo, leva para o laboratório, ou constrói essa comunidade no laboratório e para ver o efeito. Porque algumas vezes, e tem trabalhos mostrando isso, por exemplo, eu tenho uma espécie no solo que é predador, e ela tem a presa A. Então eu tenho predador A com a presa A. Algumas vezes a gente aplica uma substância e não mata o predador. Ele é resistente àquela substância, mas mata a presa. O que acontece? Quando eu coloco aquela substância, não atinge o predador, mas atinge a presa, acaba com o alimento do predador. Apesar do predador não morrer com aquela substância, a alimentação dele morre, a alimentação desaparece.
então ele acaba desaparecendo daquele solo, daquele ecossistema. Então a gente começou a colocar um monte de variáveis diferentes para saber o que poderia acontecer. E é a partir disso, pessoal, e outras coisas também, obviamente, mas é que a gente começa a proibir certas substâncias. Então, por exemplo, hoje a gente tem a polêmica dos nanoplásticos. Olha, tem nanoplástico nos peixes que a gente come, etc. A gente está começando a ver o efeito dessas substâncias sobre esses organismos. Daqui a pouco, a gente pode proibir usar essas substâncias por causa desses resultados que a gente vai obtendo na ecotoxicologia. E daí a gente vai fazer o que a gente chama de avaliação do risco ecotoxicológico. Qual é o risco que aquela substância pode provocar naquele ambiente? E a gente, prestem muita atenção, pessoal, por favor. A gente pode fazer em duas fases diferentes. Uma abordagem preditiva, que a gente vai chamar de prognóstico, e uma abordagem diagnóstica, que seria o diagnóstico propriamente dito. Né? Quando a gente vai no médico, por exemplo, ontem uma amiga minha estava reclamando, ontem não, foi sexta, eu acho, ela estava reclamando que ela estava se sentindo mal, etc., né? Todo mundo na família dela estava se sentindo mal, e daí eu perguntei para ela, será que vocês não estão com Covid? Né? Quando ela começou a falar assim, estou me sentindo mal, né? O que a gente faz? A gente faz um prognóstico. A gente tem uma abordagem preditiva. Você chega no médico e o médico começa a fazer uma anamnese com você. Vocês já passaram bastante isso daí, né, pessoal? Ele começa a perguntar, o que você está sentindo? Eu estou com dor de cabeça. Eu estou com dor no corpo. Eu estou espirrando bastante. Daí ele vai auscultar o coração de vocês. Ele pode até mandar fazer uma série de testes. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um prognóstico, tá? Ele está querendo saber o que vocês podem ter, tá? A partir daquelas informações, ele faz um diagnóstico. Ele vai dizer o que vocês têm, tá? A mesma coisa a gente usa para o solo, para avaliação de risco ecotoxicológico. Então, a gente vai chegar assim, por exemplo, fazer um monte de teste no laboratório para ver a toxicidade de uma certa substância sobre os organismos. Daí a gente vai dizer, olha, essa substância mata esse organismo, essa substância impede a reprodução, essa substância impede a locomoção. Então, com essas informações, eu posso dizer qual que vai ser o impacto daquela substância naquele ecossistema se a gente jogar aquela substância no ecossistema. O que eu estou fazendo? Um prognóstico. É como o médico que manda você fazer um monte de exame. Faça uma tomografia, faça uma ecografia, faça um exame de sangue, faça um exame de urina e assim por diante. Quando o médico está fazendo isso, ele está fazendo um prognóstico. É a mesma coisa que a gente faz na abordagem preditiva. Então, quando eu pego uma substância, levo para o laboratório e vou testar, ela mata a minhoca? Se ela mata a minhoca, quanto da população das minhocas morrem? O que acontece com a reprodução das minhocas quando eu coloco aquela substância? Então, eu estou fazendo um prognóstico. Olha, essa substância aqui é o fim do mundo. Ela acaba com tudo, ela mata tudo. Ou, opa, essa substância não faz nada. Olha que legal. Eu posso aplicar essa substância que não vai acontecer nada com nenhum organismo do solo.
Então, eu estou fazendo um prognóstico, uma abordagem preditiva. E, a partir daí, a gente pode dizer o quanto que eu posso aplicar daquela substância no solo. Então, a gente faz o que a gente chama de derivação de níveis seguros de produtos químicos no ambiente. Não só para solo, mas para água. Opa, se você aplicar até X da substância no solo, não tem problema, porque a gente já testou isso. A gente já sabe que X daquela substância não vai provocar um mal irremediável. Agora, se você aplicar acima daquilo, opa, vai começar a matar tudo. Vai começar a ter um problema muito, muito, muito sério. Tá? Então, assim, esses testes são importantes para a gente determinar níveis de segurança. Professor, o que são esses níveis de segurança? Você lembra que a gente já viu isso em água, a gente já viu isso em ar, e a gente vai ver isso em solo também? Tem legislação. Aqueles números que eu apresentei da legislação para vocês não são tirados do nada. Eles são obtidos através de avaliação de risco ecotoxicológico, abordagem preditiva, ou chamada no dia a dia de prognóstico. Mas tem um outro caso também, tá? É quando eu tenho um solo já contaminado. Ele já está contaminado. Eu posso usar os testes ecotoxicológicos para ver que nível de contaminação eu tenho. Isso se chama uma abordagem diagnóstica. Então, isso é bem mais prático. Na abordagem preditiva, eu faço esse trabalho para dizer assim, olha, não faça isso, não faça aquilo. Só pode ter no máximo isso de ter certa substância no solo, senão vai acontecer o pior. Agora, na abordagem diagnóstica ou diagnóstico, né, ou no diagnóstico, eu já tenho o problema. Eu já tenho a porcaria feita lá na frente. E daí eu vou ver que nível que está essa porcaria. Então, eu posso fazer análise física, química, mas principalmente a avaliação de risco ecotoxicológico. E daí eu posso dizer assim, gente do céu, esse solo está hipercontaminado, está acabando com todos os organismos do solo, tá? Então, nós temos que fazer um método de remediação desse solo, tirar a contaminação do solo, né? Então, como que eu faço isso? Eu pego o solo contaminado, levo para o laboratório e faço os mesmos testes que eu fiz na abordagem preditiva, eu faço no laboratório com solo já contaminado. Então, na abordagem preditiva, eu contamino o solo de propósito. Eu sei exatamente como que está a contaminação do solo. Na abordagem diagnóstica, eu pego o solo já contaminado do campo e faço os testes ecotoxicológicos. Os testes, tanto na abordagem preditiva quanto na abordagem diagnóstica, são os mesmos. Só que na abordagem preditiva é para saber, olha, se eu aplicar tanto, o que vai acontecer? Se eu poluir tanto, o que vai acontecer? Na abordagem diagnóstica, o solo já está contaminado. Não interessa saber nem quanto que ele está contaminado. Interessa saber que aquela contaminação está matando os bichos ou não. A partir do momento que eu mostro que aquela contaminação está matando os bichos, opa, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, eu posso remediar o solo. Tá? Vamos ver o prognóstico. Como eu falei para vocês, é o mesmo paradigma que a gente usa no ser humano, né? Então, quando a gente diz assim, o ser humano só aguenta X de tal substância, acima disso pode provocar um dano, né? Então, contaminação em alimento, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver em bromatologia, mas contaminação em alimento, só pode ter X dessa contaminação no alimento, acima disso
provocam dano no ser humano. Então, é o mesmo paradigma, a mesma ideia. É o risco de um produto químico no ambiente. Como que a gente vai calcular esse risco? Um teste substituto ou espécie indicadora através de um teste de laboratório. E daí a gente expressa isso em dose-resposta a partir dos testes ecotoxicológicos. Professor, o que é essa tal de dose-resposta? É mais ou menos assim. Quanto da substância que você está testando provoca dano naquele organismo teste, na espécie indicadora, tá? A gente sabe que todo organismo tolera uma certa quantidade de substâncias que podem fazer mal. A partir daquela quantidade, vai fazer muito mal. Né? Eu já vi história, por exemplo, não sei se é verdade isso, né? Mas tem gente que se deixa picar por cobra, mas assim, ou mesmo se aplica veneno de cobra, porque aplicando frequentemente baixíssimas quantidades, ela vai formando anticorpos, né, para combater se ela tiver uma picada real, né? Então, ela vai acostumando o corpo. Né? Agora, se ela não acostumar o corpo, quando a espécie real, quando a picada real acontecer, ela vai morrer, porque daí é uma quantidade muito grande. Não sei se isso é verdade, né? Mas tem venenos de cobra que com uma quantidade diminuta mata. Tem venenos de cobra que precisam uma quantidade bem maior para matar, né? Mesmo caso de aranha. Aranha marrom, por exemplo, é uma aranha bem pequena, mas tem um veneno relativamente forte. É difícil a aranha marrom matar, mas ela pode provocar sérios danos ao organismo de uma pessoa, né? Matar é mais raro. Por que eu falo de aranha marrom? Porque aqui em Curitiba, região metropolitana, é a coisa mais comum que existe, né? Eu tenho um galpãozinho onde que eu coloco madeira para usar na lareira, né, para ficar seca ali dentro. E toda vez que eu vou pegar madeira ali, eu mato umas 10, 20 aranhas marrons, inclusive algumas bem grandes. Mas eu não sei se vocês acreditam ou não, eu nunca fui picado por uma aranha marrom. Não faço ideia como que é isso, né? Mas assim, algumas pessoas com uma dose menor têm uma reação maior. Algumas pessoas com uma dose bem maior não têm reação nenhuma. Isso é a dose-resposta. E funciona mais ou menos assim. Olha, a gente tem, vou pegar minha caneta aqui, a gente tem o CL50 ou DL50. Então, o CL50 é concentração e o DL50 é dose. Mas o que significa isso? Concentração ou dose suficiente para matar 50% da população exposta, que é uma quantidade grande. Por que 50%? Porque em uma população, diferentes indivíduos reagem de diferentes formas. E a gente considera que se matar 50% da população, já está dando um dano muito grande para aquela população, para aquela comunidade. Então, eu aplico uma substância. Eu tenho 10 bichinhos, aplico uma substância. Se matar, ela começa a ter um efeito importante quando mata no mínimo 50% da população. E a gente vai testando diferentes concentrações, tá? E daí a gente tem teste estatístico para isso, é um pouco complexo até, gente, é um pouco complexo. Mas a gente vai testando diferentes concentrações para ver, ó, por exemplo, na concentração 1, matou 10%. Na população, concentração 2, matou 20%. Na concentração 3, matou 50%. Na concentração 4, matou 60%. Então, a concentração 3 é que matou, no mínimo, 50% da população. E daí a gente tem dois outros parâmetros, o NOEC e o LOEC. O NOEC é a concentração sem efeito observável. No Observed Effect Concentration. No Observed Effect Concentration. Concentração sem efeito observável.
tá? O que significa isso? Então, eu tenho a concentração 1, 2, 3, 4 e 5. E ela começou, por exemplo, eu tenho 10 indivíduos. Na concentração 1 matou 0, na concentração matou 0, na concentração 3 matou 1, na concentração 4 matou 4, na concentração 5 matou os 10 indivíduos. Então, o NOEC é a concentração 2, porque é a maior concentração onde que eu não vi efeito nenhum. Tá? Então, NOEC, a menor concentração, ou a maior concentração sem efeito observável. Tá? Ah, mas professor, eu tive a concentração 1, mas a concentração 2 é maior. Tá? Então, a concentração 2 fica considerada o NOEC. Digamos que eu tenho os mesmos dados aqui. Daí eu quero saber o LOEC. O LOEC é a concentração com menor efeito observável. Então, Lowest Observed Effect Concentration. A concentração com menor efeito observável. LOEC. Qual que é o LOEC? É a concentração 1. Por quê? Porque na concentração 1 é que começou a morrer o organismo. Então, essa é a menor concentração com efeito observável. Aqui a gente pode até colocar no NOEC maior concentração sem efeito observável. Tá? Então, fica o 2. O NOEC é o 2. O LOEC é o 1. Tá? Então, eu coloquei 10 indivíduos, testei com uma substância em 5 concentrações diferentes. Na primeira não matou nenhum, na segunda não matou nenhum, na terceira matou 1, na quarta matou 4 e na quinta matou os 10. Não sobrou nenhum vivo. Então, o NOEC é na concentração 2 e o LOEC é na concentração 3. E daí a gente vai para o prognóstico. Como eu falei para vocês, o prognóstico a gente vai usar os mesmos testes. Já vou mostrar para vocês, tá? A gente vai usar os mesmos testes que a gente usa no prognóstico. Só que daí a gente vai pegar uma área já contaminada. Então a gente vai pegar uma área que já está contaminada. Isso aqui é até um trabalho feito por um amigo meu na Alemanha, tá? Então ele pegou uma área de campo que foi usada durante muito tempo na agricultura com agrotóxicos. Tá? E isso daqui são chamados testes de campo, mas a gente pode fazer testes de laboratório também. Então, ela é fortemente baseada em métodos ecológicos e química ambiental. O que significa isso? Que eu vou estudar, na verdade, todos os organismos que ali moram, que ali sobrevivem, né? E eles têm relações entre eles, tá? Então, esses testes ecotoxicológicos, em vez de eu usar concentrações de uma substância, concentrações artificiais de uma substância em laboratório, eu vou usar amostras de solo de uma área já contaminada. Tá? Independente de quanto que ela está contaminada, como que ela foi contaminada, para mim, no diagnóstico, interessa que a área está contaminada. E daí eu vou ver o efeito que aquela contaminação está dando nos organismos do solo. Tá? Então, o prognóstico, eu vou poluir de propósito no solo. Eu pego solo não contaminado e vou contaminar em laboratório. E daí eu determino uma série de características. No prognóstico, eu pego já solo contaminado e vou colocar os organismos ali no solo contaminado. E daí eu vou ver o que está acontecendo. Então, vamos dizer assim, no prognóstico, eu crio uma situação em laboratório. No diagnóstico, eu vou pegar uma situação
real. Essa é a grande diferença entre os dois. E daí, o que eu posso fazer? Eu vou fazer os testes ecotoxicológicos, eu vou fazer medições químicas, também pode ser medições físicas, eu vou fazer observações a campo, e daí eu vou tirar o risco potencial de contaminação do solo contaminado. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a lei ela permite que o solo seja contaminado com no máximo X de chumbo, vem daí. Eu fiz um monte de testes ecotoxicológicos, medições químicas, observações a campo. Eu fiz prognóstico e diagnóstico. Daí eu determinei qual é o risco da substância chumbo. Por isso que a gente tem na legislação níveis pré-determinados. Não é ao acaso. Não é assim do nada que surge. Os caras fizeram isso daí do nada, com a vontade deles. Não, não é assim. A gente faz uma montanha de testes ecotoxicológicos. Eu já devo ter comentado com vocês que alguns anos atrás eu fui chamado para num grupo de pesquisa em São Paulo, mas tinha gente do Brasil inteiro, da Alemanha e de Portugal também. A gente queria fazer isso com solos do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais. Acabou que uma série de coisas, principalmente falta de financiamento, esse trabalho não foi adiante. Mas eu ia ficar responsável por uma parte do trabalho, alguns testes ecotoxicológicos, tá? E hoje é muito avançada essa ciência, mas muito avançada mesmo, tá? Eu tenho um amigo na Universidade de Coimbra, José Paulo, que já publicou acho que uns 250 trabalhos científicos em relação a isso. O Jörg Homke, da Alemanha, também em torno disso. E os trabalhos deles, além de serem trabalhos científicos publicados em grandes revistas internacionais, muito citados por outros pesquisadores, mas os trabalhos deles estão sendo usados para se estabelecer novas legislações, novas regras em relação à contaminação do solo. Não só para Portugal, para a Alemanha, mas para toda a Europa, né, para a União Europeia. Então, esses trabalhos que o José Paulo faz em Portugal, que o Jörg faz na Alemanha e que outros fazem em outros países, a Holanda é muito forte nisso também, República Tcheca e assim por diante, eles servem para criar novas legislações. Então, essas legislações são feitas à base de trabalhos científicos extensos e intensos feitos durante muitos e muitos anos, tá? O Jörg e o José Paulo trabalham com ecotoxicologia há mais de 20 anos. Acho que o Jörg já há quase uns 30 anos. Então, é muito conhecimento adquirido que vai embasar a legislação. A legislação não é feita do nada. Ela é feita a partir do risco potencial de contaminação de diferentes tipos de solo contaminados. Chegou a um tal ponto que a gente tem, na Holanda, por exemplo, a gente tem legislações diferentes para solo com mais matéria orgânica, para solo com mais argila, em relação a solos com menos matéria orgânica, a solos com mais areia, tá? Chegou nesse ponto. A gente já sabe o comportamento de muitos poluentes em diferentes tipos de solo e com diferentes tipos de organismos. E daí a gente faz uma mescla para determinar a legislação de uma região ou de um país, tá? Professor, tá tudo bem, legal, interessante, mas como que fazem esses testes? Gente, por incrível que pareça, são testes bem simples, tá? Não é difícil fazer em laboratório, principalmente quando a gente trabalha com minhoca. E essas figuras são, já vou mostrar para vocês, de um livro que eu participei, fiz 3 capítulos desse livro sobre a ecotoxicologia de organismos do solo aqui no Brasil, tá? No caso aqui, principalmente testes com minhoca, até vocês veem aqui
exemplo de recipientes teste para ensaio com Eisenia fétida e Eisenia andrei. São duas espécies do mesmo gênero de minhocas que são muito parecidas, tá? Mas a Eisenia fétida é exótica e a Eisenia andrei é nativa do Brasil. São 3 tipos de testes básicos: de toxicidade aguda, toxicidade crônica e comportamentais, né? Toxicidade aguda visa principalmente morte. Agudo, efeito agudo. Você joga ali e pronto, morreu ou não morreu, né? Normalmente, dependendo do organismo, você deixa uma semana, 14 dias, 28 dias, dependendo do organismo. Toxicidade crônica, a gente vai ver efeito no crescimento e na reprodução. Então, ao longo do tempo, toxicidade aguda, de uma vez só. Toxicidade crônica, ao longo do tempo, tá? Então, na toxicidade crônica, são substâncias que não matam de repente, mas que elas vão provocando um dano ao longo do tempo. Por exemplo, diminui o crescimento, o bicho cresce menos, ou perde peso, inclusive, é muito comum perder peso. Diminui a reprodução, o organismo não consegue mais se reproduzir. Por exemplo, uma substância que vai atuar no aparelho reprodutor. Isso é muito importante, né, pessoal? Porque mesmo que não mate, se diminuir a reprodução, aquela comunidade vai desaparecer ao longo do tempo. Eu já comentei isso com vocês. Eu publiquei com o pessoal da Universidade Rio Quarto, na Argentina, trabalho bem interessante, até foi na Scientific Reports, uma revista do grupo Nature, onde a gente testava um herbicida, na verdade, um poluente secundário. A partir da degradação do herbicida, se formava uma outra substância e a gente testou essa outra substância. Ela quase não matou as minhocas que a gente estava testando. Só que a reprodução caiu muito, 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 né? Ela continuava se reproduzindo, mas em vez de se reproduzir X, se reproduzia bem menos do que X. Então, ao longo do tempo, geração por geração, a comunidade ia desaparecer. De repente, não tinha mais minhoca. Então, assim, toxicidade aguda mata os organismos que a gente está testando. Toxicidade crônica diminui o crescimento, diminui a movimentação do bichinho e diminui a reprodução. Cada um vai se comportar de uma forma diferente. A gente também tem os testes comportamentais, que a gente chama de teste de fuga. O teste de fuga a gente... a maioria dos organismos do solo, eles têm receptores na sua superfície que são sensíveis a substâncias que eles não conhecem. Então, por exemplo, tem uma minhoquinha lá andando no solo, se arrastando no solo, né? Minhoca não tem perna. De repente tem um poluente qualquer. Ela sente que tem aquele poluente. O que ela faz para não ser intoxicada? Ela, opa, vou sair daqui. Vou sair correndo daqui, né? Sair correndo, me arrastando. Vou sair correndo daqui. Isso é um teste comportamental, que a gente chama teste de fuga, porque ela sai dali. Isso é bem interessante. Essa figura aqui de cima é usada tanto, são testes tanto de toxicidade aguda quanto crônica. A gente coloca no mesmo frasco, faz do mesmo jeito. Então, a gente coloca solo aqui dentro, pode ser solo natural ou artificial, tá? A gente pode constituir solo em laboratório, e daí coloca a substância e coloca as minhoquinhas. Coloca as minhoquinhas aqui dentro. Daí a gente deixa por um certo período de tempo. Depois tira, por exemplo, a gente colocou 10 minhocas. Daí a gente, depois de um certo período de tempo, a gente vê quantas minhocas sobreviveram. Ah, sobreviveu uma e matou 9. Então, ele tem mortalidade de 90%. Ele mata 90% das minhocas que tinham ali. Tá? Isso é um teste de toxicidade aguda. A gente faz o mesmo teste para toxicidade crônica.
colocamos 10 minhocas, só que deixamos muito mais tempo. E daí a gente vê quantas minhocas sobreviveram, mas quantas minhocas nasceram. E daí nasceram. Como que a gente sabe? Porque elas são bem menorzinhas, né? São filhotinhas ainda, né? Então a gente sabe diferenciar uma minhoca adulta e uma minhoca jovem. Aliás, tem um outro jeito. Eu tenho uma minhoca é um tubo dentro de outro tubo, né? E ela tem anéis, por isso que é chamado um anelídeo. Dependendo da espécie de minhoca, o adulto, a partir da cabeça, contando um certo número de anéis, ele tem uma estrutura chamada clitelo, que é o órgão de reprodução, tá? São vários anéis que são fundidos, dá para ver muito bem esse clitelo. É muito fácil de... Você pega a minhoca e já vê de longe o clitelo, tá? Isso daqui é uma minhoca adulta. Uma minhoca jovem não tem clitelo, ela não está madura sexualmente, tá? O teste comportamental, isso é bem legal. A gente pega assim um frasco simples e daí coloca uma divisão aqui no meio. De um lado coloca solo contaminado e do outro lado solo não contaminado. Contaminado. E daí a gente tira isso daqui, essa divisão, e coloca as minhoquinhas aqui, bem aqui no meio. Depois de 48 horas, a gente coloca a divisão de novo e examina quantas minhocas tinha no solo contaminado e quantas tinha no solo não contaminado. Por quê? As minhocas, elas vão explorar tudo. Se o solo estiver contaminado de uma maneira que elas não suportam, elas vão sentir isso na pele, literalmente, através de sensores que estão na pele. E daí elas, opa, eu quero sair daqui. Daí elas vão para o solo não contaminado. Se a contaminação tiver bem pouca, então pode ser que a gente encontre algumas minhocas aqui. Se a contaminação for muito alta, a maioria das minhocas vai para o outro lado. E daí a gente conta quantas minhocas tinha aqui e quantas minhocas tinha do outro lado. Tá? A gente também pode fazer teste de preferência, onde que aqui, por exemplo, a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 concentrações diferentes. Coloca as minhoquinhas aqui no meio e tira isto. Daí, depois de um certo tempo, a gente coloca isso de novo e conta quantas minhocas tinha em cada um deles. Daí a gente vê qual é a condição que elas tinham mais preferência. Esses são testes de laboratório. Laboratório. Mas a gente também pode fazer testes parecidos com isso a campo, né, ao ar livre, ou semicampo, quando a gente traz do campo para o laboratório. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer. É bem interessante isso. E assim, pessoal, eu falei para vocês que tem um livro, né, que eu até participei, fiz alguns capítulos, foram 2 amigos meus, o Jorge Brown e a Cíntia Niva, que editaram, Ecotoxicologia Terrestres, Métodos e Aplicações dos Ensaios com Oligoquetas. Né? Oligoqueta, o que é? Minhoca. Tá? Nome bonitinho para minhoca. Aqui até vocês estão vendo uma minhoca azul. Na capa do livro tem uma minhoca azul. Tá? E existe minhoca azul, tá? Existe minhoca verde, marrom, existe minhoca quadrada, existe minhoca de 1 centímetro, existe minhoca de 2,5 metros, existe minhoca que sobe em árvore, existe um monte de tipo diferente. Existe minhoca azul com bolinha amarela, de verdade, gente, eu não estou brincando com vocês, tá? Existe um monte de maneiras diferentes. Esse livro, ele está disponível na internet, isso daí é um hiperlink,
vocês podem pegar depois, ele está disponível na internet, tá? Então, vocês podem baixar, tem, acho que são 2 ou 3 capítulos, partes que eu fiz. É um livro de metodologia, como fazer. Ah, professor, eu achei esse negócio de ecotoxicologia do solo muito legal. Como que eu faço? Tem muito detalhado nesse livro. Esse livro, acho que tem, gente, umas 300 ou 400 páginas, assim. Eu sei que, eu não me lembro de cabeça, mas eu sei que é bem grosso o livro, tá? E ele está à disposição, de graça aí para vocês. Vocês podem baixar esse livro sem problema algum. Foi realmente um livro histórico aqui para o Brasil, tá? E poucos países no mundo já fizeram um livro como esse, onde que reúne todos os métodos, ensina como fazer absolutamente tudo em relação à ecotoxicologia do solo com minhocas. Pessoal, perguntas até o momento, dúvidas? Dúvidas? Vocês estão na minha sala, na minha aula ainda, ou foram fazer outra coisinha? Hein? Foram lavar louça, passar roupa? Foram passear um pouquinho? Hein, pessoal? Estão aí ainda? Dúvidas? Estão aí, estão aí. Ai, que bom. Estão prestando atenção, né? Gente, ecotoxicologia do solo é muito legal, mas é muito legal mesmo. A gente começa a desvendar tudo que pode ocorrer dentro do solo, né? A mesma coisa com ecotoxicologia aquática, ecotoxicologia de plantas e assim por diante, tá? Então, daí a gente começa a pensar assim, poxa vida, eu uso essas substâncias, mas o que acontece no meio ambiente quando joga essa substância fora? É complicado, é complicado. Eu tenho amigos que já fizeram ecotoxicologia até com necrochorume. É aquela substância líquida que sai da decomposição de corpos humanos em cemitério, por exemplo. Né? É possível fazer isso. Então, daí a gente vai saber o que acontece quando um ser humano começa a decompor, morre, é enterrado, começa a decompor e aquilo sai pelo solo, né? Então, a gente começa a tirar essas dúvidas e daí a gente começa a ver até, poxa vida, quanta besteira a gente está fazendo, não? Quanta besteira a gente está fazendo. É complicado isso daí, é bastante complicado, né? Então, é uma ciência que está crescendo bastante, mas muito, muito, muito mesmo. Aqui no Brasil, hoje, em ecotoxicologia do solo, a gente tem umas 20 ou 30 pessoas trabalhando com isso, trabalhando sério com isso. Eu publiquei um trabalho, por exemplo, com o pessoal do Rio de Janeiro, de ecotoxicologia dos solos contaminados pela aquele desastre de Mariana, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, 2015, né? Então, a gente pegou um ácaro de solo como modelo. A gente mostrou que 3 anos depois do desastre, onde que estourou aquela represa de resíduos de mineração, e daí foi para tudo, inclusive matou 13 pessoas, Mariana 2015, Brumadinho 2018, no começo de 2019, né, matou quase 300 pessoas. Além disso tudo, contaminou o solo de toda a região, porque foi aquela massa imensa por toda a região, né? E, inclusive, se a gente for classificar ali em prognóstico e diagnóstico, a gente fez testes diagnósticos, tá? A gente pegou em 2015 a amostra de 2015 e a amostra de 2018. 3 anos depois do rompimento da represa de resíduos de mineração, ainda o solo estava extremamente contaminado. Nesse caso, a gente fez um diagnóstico. Quando eu fiz o trabalho com herbicida lá com o pessoal da Argentina, que eu publiquei no Scientific Reports, foi um trabalho de prognóstico, onde que a gente pegou o solo e contaminou em diferentes concentrações e colocou as minhocas. O trabalho de Mariana foi de diagnóstico. A gente já pegou o solo já contaminado e testamos com diferentes organismos. Então, são 2 coisas diferentes. O grande problema, pessoal, é assim,
Professor, poxa, testes ecotoxicológicos são maravilhosos, né? São imprescindíveis. Mas o que eu faço daí quando eu constato que uma área está realmente contaminada? Aí é um problema, né? Porque você faz o teste físico, químico, né, espectrofotometria, etc. Faz teste ecotoxicológico e mostra que está super contaminado, que está dando problema muito sério. E daí o que a gente pode fazer, né? Daí entra a segunda parte da aula de hoje, né? Deixa eu... Que é a chamada remediação de solos. Que eu vou remediar um solo contaminado. Eu preciso fazer ele voltar o mais próximo possível do estado natural dele, né? Então, a gente chama de remediação de solos contaminados um conjunto de práticas ou processos que visem a atenuação, a diminuição. Atenuação é a mesma coisa que diminuir, né? Atenuação ou correção do impacto de agentes contaminantes para garantir a funcionalidade do ecossistema, bem como evitar a expansão da contaminação. É assim, um solo está contaminado. Como é que eu sei? Eu fiz testes químicos, né? A análise química. Se lembra? A gente já falou isso em aula. Eu fiz testes ecotoxicológicos, a gente acabou de falar. Então a gente vê, o solo está contaminado, realmente contaminado, né? Os organismos não estão mais sobrevivendo ali, não estão mais fazendo serviços ecossistêmicos, está prejudicando a água subterrânea, tá ruim. Então, eu cheguei já a essa conclusão. A partir dessa conclusão, eu tenho que dar um jeito, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que tentar atenuar ou corrigir esta contaminação, diminuir essa contaminação ou zerar essa contaminação. E muitas vezes, inclusive, evitar que o contaminante se espalhe mais pelo solo, né? Geralmente, a gente faz processo de engenharia, tá? Mas vocês vão ver, deixa eu pegar até a caneta aqui, mas a gente pode fazer também processos biológicos para diminuir ou zerar essa contaminação. Então, os processos de engenharia, normalmente, eles fazem com que a gente consiga tirar aquele contaminante do solo. Tirar, realmente. Como aplicação de calor, surfactantes, ácidos, ou manipular de forma física, química ou biológica o solo contaminado. Algumas vezes a gente não tira, algumas vezes a gente destrói o contaminante no próprio solo. Ou, algumas vezes, a gente não tira nem destrói, mas a gente deixa ele de uma forma que ele fica presinho ali. Então, por mais que tenha aquele contaminante no solo, ele não vai fazer mal nenhum. De novo, eu já falei antes, ele fica não biodisponível. Ele está ali, mas ele não faz efeito nenhum nos organismos do solo, no solo, ou mesmo para o ser humano, tá? Existem muitas técnicas de remediação, muitas mesmo. E olha, gente, é um processo bem complexo e não tem receitinha. Se uma técnica é usada com sucesso em um lugar, não significa que ela pode ser usada com sucesso em outro lugar. Mas, professor, eu vi 2 casos assim que usaram a mesma técnica em lugares diferentes e deu certo nos 2 lugares. Ótimo. Pode acontecer, claro, mas não obrigatoriamente. Então, uma técnica deu certo em um lugar não significa que vai dar certo em outro lugar. Por isso a gente diz que é um processo complexo e muito específico para cada situação. E a gente pode dividir todas as técnicas em 3 grandes, eu até vou tirar aqui, em vez de técnica, vou colocar aqui grupos. Grupos de técnicas. Todas as técnicas a gente pode separar em 3 grandes grupos. Opa, deixa eu pegar o marca-texto. O primeiro grupo é a retenção ou imobilização.
O segundo grupo é a mobilização e o terceiro grupo é destruição. Gente, o próprio nome já fala, né? Retenção e mobilização. Ele vai reter e imobilizar o poluente no próprio solo. Isso significa o quê? Que o poluente continua ali, mas não vai fazer mal nenhum. Ele vai ficar de uma forma que não vai fazer mal nenhum. A mobilização, tornar móvel, tirar, tornar móvel, mobilização. Eu vou tirar. E destruição é destruição, né? Não preciso falar mais nada, né? Destruição, eu estou destruindo aquele contaminante, literalmente. E eu posso fazer tudo isso daí em duas formas. Eu posso fazer in situ, no próprio local, e ex situ. Eu posso remover esse material contaminado, esse solo contaminado, para outro lugar. Normalmente a gente chama de fábrica de descontaminação ou fábrica de remediação. In situ, no local. São expressões em latim, né? Mas que a gente usa corriqueiramente. In situ, no local. Ex situ, fora do local. Tá? Então, os grupos e técnicas, retenção, mobilização e destruição, a grande maioria deles pode ser feita in situ e ex situ. Alguns não. Alguns só podem ser feitos in situ e alguns só podem ser feitos ex situ. Mas muitos deles podem ser feitos tanto no local quanto fora do local. E é muito, muito complicado escolher qual técnica. É muito complicado. Por exemplo, a gente tem que saber o que a legislação ambiental pede. Qual o tamanho local histórico da área? Tem técnicas que são muito caras. Você só vai fazer em áreas menores, não dá para fazer em áreas maiores. Quais são as características do solo? Estrutura, textura, né? Areia, silto e argila, pH. Tudo isso tem que ver se é possível usar aquela técnica em relação a isso. As propriedades físico-químicas do contaminante, algumas técnicas, por exemplo, destruição, não dá para usar com metal pesado, porque qualquer técnica de destruição não consegue destruir o metal pesado, ele é um íon. Uma técnica de destruição consegue destruir um composto, separar os diferentes componentes do composto, mas não um metal pesado. O grau de contaminação, a distribuição, concentração do contaminante. Pessoal, só de curiosidade, uma vez uma empresa me chamou porque tinha vazado óleo diesel no solo, era uma área muito pequena, assim, tinha 2 metros quadrados só, e daí eu fui examinar. E eu sugeri uma técnica natural, não fazer nada. Por quê? Além de ser uma área pequena, o contaminante era facilmente degradado por alguns organismos do próprio solo. Então eu peguei as propriedades físicas, químicas do contaminante e o grau de contaminação. Uso final desejado para a área. Se eu quero fazer um estacionamento de uma indústria ou fazer uma indústria em cima da área, eu não preciso descontaminar até o zero. Mas se eu quero, por exemplo, fazer um jardim de infância ali, fazer uma área onde que as pessoas vão ficar em contato com aquele material, aí eu tenho que descontaminar do zero. Outra pergunta, quanto dinheiro eu tenho para fazer isso? Né? Será que essa técnica é disponível no meu país? Será que esses equipamentos são disponíveis no meu país? E daí entra também aspectos geoeconômicos sociais. O que a sociedade quer? O que a sociedade está disposta a gastar para descontaminar aquela área? Então, assim, para você selecionar uma técnica de remediação não é tão fácil não, gente. Pode ser extremamente complexo, vai depender de uma série de coisas.
A primeira coisa que vocês vão ver é a legislação. Lembre-se de que o professor Klaus sempre fala, você pode não concordar com a lei, mas enquanto ela está em vigência, vocês têm que seguir a lei. Daí vocês vão usando outras ideias, outras justificativas para o projeto de vocês. Ah, professor, tá muito legal e tal. Eu gostei, achei interessante, mas, pô, eu quero saber quais técnicas que eu tenho, né? Então eu quero começar a mostrar as técnicas para vocês. Eu vou mostrar por grupo de localização. Aqui são as técnicas ex situ, fora do local. Então eu tenho que pegar aquele solo e levar para outro lugar, tá? A primeira técnica ex situ é a mais simples de todas. A maioria, ou boa parte dos locais usa isso daí, que é a escavação. Nossa, professor, eu estava esperando algo complexo, algo diferente. O senhor fala que o pessoal vai lá, escava, tira o solo e leva para um aterro. Leva para um lugar especial onde aquele solo vai ser depositado, aquele solo contaminado vai ser depositado de tal forma a não contaminar mais. Isso é escavação. Eu tenho uma área contaminada, eu vou lá, eu tiro aquele solo contaminado, levo para um aterro e deixo no aterro. Serve para qualquer tipo de solo, para qualquer tipo de poluente, em qualquer situação. Ah, então, professor, a gente só vai fazer isso daqui para diante. Ah, vamos pensar bem. Vamos pensar bem. Quando eu escavo solo poluído, contaminado e levo para outro lugar, o que eu estou fazendo? Eu só estou transferindo o problema de um lugar para outro. Assim a gente faz todos os dias na nossa vida. Com lixo, por exemplo. Você gera lixo na tua casa. E você coloca lá na frente da tua casa para o caminhão levar embora. Né? Você sabe para onde que ele está levando? Você sabe o que ele realmente vai fazer com aquele lixo? É um problema, né? A gente não sabe. Então, o que o caminhão está fazendo? Aqui no Brasil, ele leva até um aterro sanitário. O nosso caso aqui em Curitiba, aterro sanitário lá em Mandirituba, é de uma empresa chamada Estre. Então, ele está levando da tua casa para outro lugar, mas o lixo continua ali. O lixo vai continuar ali durante centenas de anos e vai contaminando tudo em volta. Vocês já pensaram nisso? Então, quando a gente tenta resolver o problema de um solo contaminado através da escavação, a gente só está transferindo o problema de lugar. É o jeito mais fácil? É. Não é o jeito mais barato, tá? Mas é o mais fácil. Tiro, escavo, leva para um aterro. Não é o melhor jeito, tá? Tecnicamente falando, financeiramente falando, socialmente falando, eu só transfiro o problema de um lugar para o outro. É assim, né, pessoal? A gente brinca assim, a gente só vê a importância do trabalho de um gari quando eles estão em greve, né? Porque daí eles não pegam lixo mais na tua casa e daí fica acumulando lixo. Traz rato, traz inseto, traz sujeira, traz mau cheiro. Ah, os garis! Precisamos tanto deles. É só nessa hora que a gente nota que a gente precisa deles, né? Mas o que faz a coleta de lixo? Só leva da tua casa até um aterro. Não faz mais nada. Acho que a gente tem que começar a pensar. Essa escavação também é assim. Ela só leva o solo contaminado de um lugar para outro, mas o solo continua contaminado. Só o problema se foi transferido de local. Não é o ideal, tá, gente? É o mais fácil, mas não é o ideal do ponto de vista técnico, financeiro, social, não é nada disso. Agora, pessoal, um método muito usado é o tratamento térmico.
É mesmo. E é excito também. Então, a gente tem uma área contaminada, escava aquele solo e leva para uma fábrica de descontaminação. Tá? Nessa fábrica, esse solo é colocado em fornos, que atinge até 700 graus. Isso vai depender de uma série de coisas, né? Mas, daí o que acontece? A temperatura sobe e muitos dos poluentes, principalmente compostos orgânicos, por exemplo, hidrocarbonetos, eles começam a volatilizar. Eles começam a virar gás. Alguns são oxidados, destruídos, são quebrados, tá? E outros viram gás. Daí ele sai pela chaminé do forno e fica num filtro. A gente, nessas instalações de tratamento térmico, tem que ter um filtro muito grande, né? Não é usado para metal pesado, porque, com exceção do mercúrio, que tem uma temperatura de volatilização baixa, todos os outros metais pesados têm temperatura de volatilização acima de 1.500 graus. Daí o solo vira cinza, daí não tem 1.500 graus, o solo vira cinza. Não tem nexo fazer isso. O metal pesado é o íon, né? Por exemplo, íon chumbo, íon cádmio, assim por diante. E dependendo do tipo de solo, dependendo da contaminação, o tipo do contaminante, a quantidade do contaminante, a gente pode aumentar ou diminuir a temperatura, aumentar ou diminuir a pressão parcial do oxigênio. Se lembram que o fogo só existe por causa do oxigênio, né? Ele se alimenta do oxigênio. E o tempo de residência, quanto tempo o solo fica ali, tá? Depois que passa todo esse processo, sobra um resíduo e esse resíduo é voltado para o mesmo lugar. Ele perde muitas das suas características, praticamente todas, mas ao longo do tempo ele vai reconstituindo. Então esse é o tratamento térmico, tá? Ele é muito utilizado no mundo inteiro. Agora eu quero mostrar algumas técnicas in situ no local. Mas assim, muitas dessas podem ser ex situ também, tá? A primeira técnica, o grupo de técnica, é a imobilização. E daí, onde que eu vou imobilizar o poluente, ele fica ali dentro, mas fica presinho. E daí não vai fazer mal nenhum. É interessante falar isso, né? Porque apesar de ter o poluente ali dentro, é como se não tivesse, porque ele fica preso e ele acaba que não vai fazer, não vai atingir nenhum organismo vivo, nem a gente. E é muito simples fazer isso. Por exemplo, a gente pode fazer jogando cimento no solo. E o que significa isso? A gente mistura solo com cimento e daí vira blocos. Tanto que a gente pode fazer isso no local ou fora do local, né? In situ e ex situ. Então, é resíduo concentrado imobilizado por reação com cimento Portland. Cimento Portland é um tipo de cimento, tá? Então, literalmente vira uma pedra, tá? No Brasil não é muito usado esse sistema, assim como o próximo, a vitrificação, ou imobilizado em vidro fundido. Ele funciona mais ou menos assim. Olha, eu tenho uma área contaminada. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Área contaminada. Daí o que eu coloco? Eu coloco eletrodos aqui, ó. Eu coloco eletrodos, positivo e negativo. E coloco uma corrente elétrica. Isso daqui é a corrente elétrica. Essa corrente elétrica aumenta a temperatura. E daí o solo, como tem sílica, né? Essa sílica vai se fundindo e ela vai virar vidro. E daí vira uma estrutura parecida com vidro. Então, a temperatura aumenta, essa temperatura mais alta vai atingir a sílica que está no solo, né? A temperatura no solo aumenta por causa da corrente elétrica e vai fundir a sílica e fazer uma estrutura parecida com vidro. Aqui em cima eu geralmente tenho que colocar um telhadinho
porque quando a temperatura aumenta, muitos dos poluentes volatilizam, e daí eles vão para a atmosfera. Os que não volatilizarem ficam presos aqui dentro do vidro, tá? Vocês veem até que quando vira vidro, diminui aqui, né? Ele comprime, e daí fica numa massa menor. Então, eu pego eletrodos, passo uma corrente elétrica, o solo se funde por causa da sílica e faz o processo de vitrificação, material parecido com vidro. Os eletrodos, eles aumentam a temperatura, então alguns poluentes são destruídos, outros são evaporados. E aqueles que não foram destruídos nem evaporados, eles vão ficar presos dentro do vidro, tá? O tempo que isso vai demorar depende do tamanho da área, profundidade, tipo e quantidade de poluente, umidade do solo, etc. Porque quando o solo for mais úmido, essa corrente elétrica passa mais rápido. Inclusive, algumas vezes, no processo de vitrificação, a gente tem que molhar o solo. Para quê? Para essa corrente elétrica ficar mais intensa. Tá? Então, isso está basicamente dependendo da sílica. Vai fundir a sílica com temperatura mais alta a partir da corrente elétrica. Tá? Eu vou ser sincero com vocês, no Brasil não é usado esse método. Tá? Esse método serve para áreas muito pequenas, e daí aquela área vai ter um outro uso. Obviamente, quando vira vidro, né? Não é bem vidro, tá, gente? É algo parecido com o vidro. Quando vira vidro, ele não tem mais uso, né? O único uso que você pode fazer é um estacionamento em cima, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas não é uma técnica muito usada, infelizmente. Pessoal, já são 10 horas. Eu vou parar por aqui. Tá? E daí na próxima aula a gente termina esse assunto. Deixa eu parar aqui. Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Semana que vem não percam, porque eu vou apresentar umas técnicas bem interessantes também, tá? Bem interessantes mesmo e com algumas aplicações bem práticas. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Então, não se esqueçam que semana que vem tem entrega do relatório. A entrega já está aberta para vocês podem entregar desde já. Tá certo? Gente, obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, fantástica, tudo de bom. E até semana que vem. Um abraço para todos. Oi, Ivone. Um abraço para todos. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, Regis. Tchau, tchau, André. Até. Uma ótima semana para todos vocês, pessoal. Até, Ashley.